Começou a desenvolver a sua ideia para o seu livro, mas ela está indo para todos os lados e você não está conseguindo ainda entender para onde que é que você tem que levar essa história e onde é que ela vai acabar. Se você está encontrando alguma dificuldade em estruturar a sua ideia, saiba que você não é o único. E é por isso que no desafio de hoje o tema é estruturando a ideia. Para você aprender quando você tem uma ideia, autor, você dá uma estrutura para ela, para você saber exatamente onde é que a sua ideia vai, do começo até o fim. Olá, o meu nome é Nayara Lemes e eu sou a criadora do blog nayaralemes.net e do Jornal dos Autores. E esse é mais um vídeo do desafio 28 dias para tirar a sua ideia do papel. No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho como fazer para estruturar uma ideia. Porque acontece muito com os autores, e se você já está desde do primeiro dia nesse desafio, você começou já a colocar a sua ideia no papel, a desenvolver a sua ideia à maneira do diário, a se perguntar qual que é a transformação. E é normal no processo criativo que as suas ideias venham assim em cascada, começa a jorrar um monte de ideias, e o autor, sobretudo se ele for um autor mais assim inexperiente, ele pode ficar meio perdido, ficar se perguntando como é que ele vai estruturar a sua ideia para formar um livro, para escrever um livro. É importante para o autor saber que uma história é uma história, outra história é outra história. Parece redundante, mas eu vou te explicar como é que você, colocando nesse quadro de uma história, outra história, como você vai conseguir estruturar a sua ideia. Presta bem atenção. Você está contando a história do João e da Maria, que são abandonados pelos pais e que vão buscar os pais e que chegam na casa de doces. Essa história é a história do João e da Maria. Se a bruxa entra em cena, a bruxa que come criancinhas, e você começa a contar por que a bruxa come criancinhas, porque ela já foi traumatizada, ela foi ridicularizada por todas as crianças e esse é o motivo pelo qual ela odeia crianças, a história migrou da história do João e Maria para a história da bruxa, ou seja, para uma outra história. Por isso é importante saber que história A, história do João e Maria, história B, história da bruxa. Uma história é uma história. Outra história é outra história. Se você está contando a história do João e Maria, tenha-se a história do João e Maria. Se você está contando a história da bruxa, tenha-se a história da bruxa. Por mais que os personagens se entrelacem, uma história é uma história. A sua história do João e da Maria, que foram abandonados pelos pais e que encontram a bruxa na casa de doces, é a história do João e Maria. Essa história segue uma certa premissa e eu vou falar disso nos próximos vídeos. Portanto, eu convido você, amigo ou amiga, se você está seguindo esse desafio, coloque no papel qual é a sua história. Você vai contar a história de quem? A história do João e Maria ou a história da bruxa? Quem que é o protagonista da sua história? Quem é que vai viver a sua história? Qual é a história que você vai contar? E retenha-se a essa história. Por quê? Você adivinhou. Para estruturar uma ideia, você tem que saber que uma história é uma história, outra história é outra história. Muito obrigada pela sua atenção. A gente se vê na mesma hora amanhã. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que podem tirar proveito daquilo que eu tô falando. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau!